Aqui não mato. Ih, meteu o pé, né? Nossa, deu uma queda de FPS agora. Tá. O FPS cai bastante em live, cara. Não é pouco não, tá? Tá. Ah... Tá, mais. Mas eu vi que tá fazendo uma build com braço demônio, né? Aquele braço tá bem forte, cara. Bem forte mesmo aquele braço lá. Ai. Ai. Agora, ó. Tá. De novo skill, cara. Nem fudendo. Nice. Fala, rapaziada, tudo bem? Hora aqui. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje a gente vai papear e montar a build do Mestre Li, uma build Kung Fu usando os novos punhos que chegaram com a DLC, tá? Ficou um cosplay bem divertido e da hora. Aqui vou trazer duas versões, uma voltada para gelo e outra voltada para sangramento, para suprir o dano base mais baixo dos punhos, fechou? Então, bora lá! Antes da gente falar propriamente da build, eu acho que vale muito a pena a gente fazer uma lista de prós e contras para ficar mais claro de como a build está atualmente. Então vamos lá. Prós, é uma build ou um cosplay extremamente divertido, dá pra fazer vários highlights com a build. No geral, os punhos podem ser usados com qualquer atributo ou afinidade, o que os torna bem flexíveis. As cinzas de guerra são bem legais e únicas, não podendo ser usadas em outras armas.
O moveset dos punhos é composto por vários hits, e o punho em si bate muito rápido, o que deixa a gameplay muito satisfatória. Tanto os ataques carregados quanto as cinzas de guerra causam dano à postura considerável, tornando mais fácil realizarmos acertos críticos com frequência. Por outro lado, nos contras, o scale das armas e o dano base é relativamente baixo. É necessário distribuir com muita cautela os atributos para que a build comece a rodar bem. Justamente pelo dano base ser baixo, é uma build um pouco inviável em NGs mais avançados. Quando eu testei no NG mais 7, o dano do punho não era o suficiente para passar os bosses com tranquilidade. A animação das cinzas de guerra, eu falo do redemoinho da folha seca, contra bosses grandes é mais lenta que o normal. Eu não sei se é bug ou é assim mesmo, mas muitas vezes ficava inviável de usar a skill. O alcance dos punhos é extremamente curto, e isso faz com que a gente precise ficar literalmente colado no boss para acertar os hits. Existem alguns outros pontos importantes que eu poderia citar, mas os principais eu falei. Se eu fosse elencar, o principal ponto positivo é justamente a diversão que a build proporciona. Agora, se eu fosse falar do principal ponto negativo, é os scales e o dano base baixo dos punhos. Compreendidos? Agora vamos falar dos stats. Aqui eu usei como base a classe Guerreiro, mas é bem de boa de realocar com outras classes, beleza? Vou deixar à esquerda a versão voltada para a afinidade de gelo, na direita a versão voltada para sangramento, então vamos lá. No level 150, rapaziada, a distribuição é praticamente idêntica. Elevamos vitalidade até 50 para alcançar o cap médio no atributo e ficar com 1600 de HP. Mente deixamos em 15 para ter mana suficiente para castar várias vezes as cinzas de guerra sem potar. Fortitude deixamos em 25 para equipar um set bacana e não ficar com rolamento pesado, além de aumentar bastante a estamina. Fé subimos até 15 para conseguir usar o buff do Chama com Cerame Força, ele vai quebrar um galho legal para aumentar o dano físico. Na versão de gelo, elevamos Dex e Força até 35 para alcançar os caps base dos punhos e ganhar bastante dano físico, e subimos Inteligência até 45 para aumentar o dano mágico e acumular mais rápido o gelo. Na versão de sangramento, priorizamos o dano físico, por isso subimos Dex e Força até 45 e deixamos Arcano em 25 para alcançar o cap mínimo no atributo e gerar um maior acúmulo de sangramento também. Caso queiram deixar a build mais tanque, dá para tirar uns pontinhos de Dex e Força e colocar em Vitalidade e Fortitude. Aqui eu estou buscando aumentar o dano base dos punhos. No level 200, subimos Vitalidade até 60 para ficar com 1900 de HP, esse é o cap máximo do atributo, e elevamos Fortitude até 30. Nesse momento, a estamina fica bem alta e dá para colocar diversos sets mais pesados. Na versão de gelo, subimos Int até 60 e Força e Dex até 45. Assim, equilibramos o dano físico e o dano mágico, alcançando os caps corretos e gerando mais pico de poder. Na versão de sangramento, subimos Força e Dex até 55 e Arcano até 40. Para mais uma vez equilibrar o dano físico com a quantidade de sangramento aplicada. Depois aqui fica bem a critério. Caso vocês tenham mais pontos para gastar, podemos ir em busca de mais dano. No level 250, as builds quase alcançam o poder máximo, fica na boca do gol. Na versão de gelo, elevamos Int até 80, seguido de 60 em Dex e Força. Na versão de sangramento, elevamos Dex e Força até 75 e Arcano até 50. Nesse momento, a quantidade de sangramento já é bem alta e os punhos conseguem causar bastante dano físico, assim como a quantidade de gelo aplicada já está no cap máximo. Por fim, no level 290, mais ou menos, as versões alcançam o poder máximo. Aqui já elevamos todos os atributos principais e as versões alcançam os caps máximos. Mais uma vez reforço, rapaziada, que a ideia foi alcançar um dano mais alto com os punhos, justamente porque o dano base deles é baixo. Entendidos? Estados resultados na Renala, vamos papear sobre o punho e as cinzas de guerra, só bora! A DLC trouxe dois punhos pra gente, o primeiro chamado de Arte da Folha Seca e o outro chamado de Movimentos dos Pés do Dani. Em questão de scale e dano, os dois são idênticos, o que muda são os ataques. Enquanto o punho da Folha Seca foca mais em hitar com as mãos, o punho do Dani prioriza os ataques com pés. Na prática não faz muita diferença, até porque o grande ponto forte dos punhos é a cinza de guerra e os ataques carregados, mas já falamos das diferenças.
Naturalmente, os punhos escalam com Dex e Força, sendo 0.68 em ambos, porém aqui usaremos a afinidade de Gelo e Sangramento, então com a afinidade de Gelo, o punho fica com 0.76 de skill em Força e Dex e 0.9 de skill em Int. Com a afinidade de Sangramento, os punhos mantêm o mesmo skill de Força e Dex da versão de Gelo, 0.76, só que agora fica com 0.44 de skill em Arcano. No geral, são as duas afinidades mais recomendadas para o punho, mas claro que nada impede vocês testarem outras. Com relação aos ataques básicos e ataques carregados, muda um pouco de punho para punho, mas sinceramente na prática tanto faz. No ar, os dois punhos têm a mesma animação do ataque mais forte. No chão, o punho do Dani realiza 2 chutes, seguido de mais 2 chutes. O punho da Folha Seca realiza um soco e um chute, seguido de um golpe com as duas mãos. Na prática, rapaziada, os chutes têm um pouco mais de stagger, já os socos são mais rápido. No fim, fica a critério de cada um. Eu curto mais os chutes por ser mais da hora, então gostei mais do punho do Dani. Mas se quiser, use também o punho da Folha Seca se gostar mais dos socos. O grande ponto forte dos punhos no geral é justamente os ataques carregados deles. São mais rápidos e podem ser usados de forma simples ou carregada, para gerar mais dano e maior dano à postura também. Outro ponto forte dos punhos são os ataques fortes no ar. São extremamente rápidos, com uma animação curta e um downtime menor. Então, se for jogar com os punhos, recomendo ou priorizar os ataques carregados com os bosses mais ágeis, ou a cinza de guerra contra bosses que sofrem stagger. E falando em cinzas de guerra, vamos papear sobre as duas. Dentre elas, a que eu mais joguei e curti é o Redemoinho da Folha Seca, bem simples e intuitivo. Quando castado, faz o personagem realizar 4 chutes em sequência, causa bastante dano, é rápida, custa pouca mana e causa um dano à postura considerável. O mais bacana é que essa skill consegue aplicar efeito de status, então dá para aplicar constantemente gelo ou sangramento. A segunda cinza de guerra que podemos usar é a palma explosiva, ela já vem com os punhos. Ela pode ser usada de forma simples ou carregada para gerar mais dano. Ela tem um stagger muito alto, custa pouca mana também, e o mais bacana é que durante o cast o personagem fica com equilíbrio absurdo, é quase impossível de cancelar a skill. Dentre as duas, eu considero o Redemoinho da Folha Seca muito mais da hora de usar e forte no geral. Em certas situações até dá para usar a palma explosiva, mas ela só causa um dano decente se carregada por completo, por isso não aconselho muito usar. E como terceira opção, deixo também o Pisão Congelante da Fera Divina, uma skill muito bonita e massa de usar. Quando castada, invoca diversos espinhos de gelo que pegam de muito longe e em área, causam um dano mágico bem alto e aplicam um acúmulo de gelo muito forte. Essa skill é bem da hora de usar principalmente no mundo aberto, contra muitos mobs ou quando você quiser bater a distância e aplicar gelo de forma mais segura. Mais uma vez, rapaziada, a escolha fica a critério, tá? Recomendo o Pisão Congelante na build voltada para gelo. Já o Redemoinho da Folha Seca pode ser usado nas duas versões, tanto faz. E pra gente fechar o bate-papo sobre os punhos, é bacana a gente citar que o alcance deles é extremamente baixo, tá? Para acertar constantemente, precisamos estar literalmente colado nos bosses. Em contraponto, quando a gente tem a oportunidade, a gente pode hitar 11 vezes sem parar com a sequência de soco e chute. É muito foda. Agora, para quem não pegou ainda, vou mostrar como que pega o punho e a cinza de guerra principal, o Redemoinho da Folha Seca. Então vamos lá. Rapaziada, quando vocês chegarem nessa graça aqui, ó, cruza a estrada principal, vocês vão ver já um item roxo, tá? É só pegar o itemzinho, você vai ganhar a carta do monge e também um gesto. O gesto é chamado que vença o melhor, tá? Esse gesto é obrigatório e essencial pra gente pegar o primeiro punho da DLC, tá? Então, não se esqueçam de pegar o gesto e já equipá-lo no atalho, fechou? Tem um outro atalho pra chegar até aqui, sem enfrentar a Helena, tá? No vídeo do perfumista eu coloquei, mas acho que agora todo mundo já sabe, beleza? Dá pra chegar aqui antes de enfrentar a Helena, tá? Mas de qualquer forma, daqui a gente pega pra direita, vamos seguir o trajeto bem rapidinho, tá? Bem do ladinho mesmo, você vai achar outra graça e na frente dela vai ter o monge. É só chegar na frente do monge e usar o gesto que vença o melhor, beleza? Depois disso, você é teleportado e você tem que matar o Dani, o monge, pra pegar o primeiro punho, beleza? Então, ó, vou abrir uma pra vocês, vou mostrar novamente, tá? É bem do ladinho a graça mesmo, tá? A hora que chegarem aqui, faz o gesto na frente do Dani, que vença o melhor mais uma vez. Aí você vai perceber que vai começar a luta entre você e ele, tá? Então, rapaziada, aqui é uma luta bem tranquilinha até, não é muito difícil, tá? A hora que começar a luta, só descer o sarrafo nele, bagaçar sem dó mesmo, e depois que você ganhar a luta, você consegue pegar o primeiro punho, tá? Só um detalhe, rapaziada, que esse primeiro punho,
vai vir com a palma explosiva, beleza? Então no começo tem que jogar com o punho usando ataques carregados, ataques básicos e tal, ou ataque no ar, tá? Depois que você pegar o redemoinho da folha seca, você pode migrar e colocar a outra cinza de guerra, beleza? Feito isso, matamos o Dani e pegamos o primeiro punho, arte da folha seca, muito show de bola. Agora, rapaziada, sobre a cinza de guerra, infelizmente durante a live eu comecei um novo NG, o NG 58, e não deu tempo, eu esqueci de pegar a cinza de guerra para mostrar para vocês, tá? Então de qualquer forma, vou deixar na descrição um vídeo certinho que vocês podem seguir para pegar a skill, beleza? Dito isso, vamos papear sobre os sets e depois eu explico para vocês em game todos os talismãs e como que a build roda, fechou? Se quiserem manter o cosplay em dia, podem usar o set do Dani. Ele tem uma pegada bem da hora de monge mesmo e encaixa perfeitamente na build. E em questão de defesa e equilíbrio, esse set infelizmente é extremamente porco. A defesa é bem baixa e o equilíbrio nem se fala. 21 com todas as partes equipadas, por isso só o recomendo para quem já manja muito do moveset dos bosses. Para quem estiver aprendendo ou jogando em NGs mais avançados, eu trouxe outra versão. Nessa, usaremos o set do Blade com o elmo do Yura, fica uma combinação muito da hora também, principalmente com o punho do Dani. Além do mais, essa combinação do set do Blade mais o elmo do Yura fica com uma defesa bem bacana e com um 57 de equilíbrio. Aqui passamos do mínimo recomendado no PvE, que é 51, e o cosplay ainda fica bem da hora. Caso queiram, podem mudar o set à vontade, só recomendo os sets mais pesados para DLC, já que ela tá batendo sem dó. Agora, vamos pro jogo para explicar as variações de talismãs e elixirs. Então vamos lá. Tá um frio do cacete aqui, tá de madrugada, mas bora. Essa versão aqui é uma versão com foco na cinza de guerra, rapaziada, beleza? Então reparem, a gente tá usando o punho, ele tá com afinidade de sangramento, então ele escala com força, destreza e um pouco de arcano, tá? Arcano aumenta o sangramento do punho e também um pouco de dano físico, beleza? A gente tá usando o redemoinho da folha seca, tá? Se você vai jogar com ela com foco na cinza de guerra, recomendo fortemente essa skill, tá bom? Agora no set, não vou entrar em detalhes, já expliquei anteriormente, tá? Vamos falar dos talismãs. Aqui, nessa versão com foco na cinza de guerra, em usar o redemoinho da folha seca sem parar, para estacar muito rápido o sangramento, a gente coloca o fragmento do Alexander para aumentar em 15% o dano da cinza de guerra, beleza? Próxima da Melicente e Espadalada Apodrecida, tá? Esses dois combam entre si. A próxima Melicente nos dá mais 5 de destreza e aumenta o poder de ataque do personagem em 11% quando a gente usa ataques sucessivos, beleza? A Espadalada Apodrecida é a versão superior, né, do Espadalado normal e ele aumenta em 13% o ataque do personagem quando a gente irrita sucessivamente. Esses talismãs têm 3 tiers na verdade, mas o que mais importa aqui é o dano final que eles aumentam, tá? Como a Cinza de Guerra consegue estacar muito rápido o ataque sucessivo, esses dois talismãs aqui são muito show de bola, beleza? O quarto a gente coloca o talismã da Pedra Quebrada, ele aumenta em 10% o dano do punho no geral, tá? Tanto com ataques carregados, ataques normais, quanto com a Cinza de Guerra, beleza? É bem show de bola esse talismã também. Caso você queira, tem outras opções, por exemplo, dá pra colocar também o Lorde do Sangue, tá? O Lorde do Sangue aumenta em 20% o ataque do personagem quando tem sangramento próximo, beleza? Como a Cinza de Guerra bate muito rápido e bate várias vezes, você consegue provocar o sangramento muito rápido no boss, tá? Então, essa é basicamente a primeira versão com foco na Cinza de Guerra do punho, tá? No Elixir, a gente coloca a Rachada Espinhosa para aumentar em 20% também o ataque do personagem quando a gente irrita sucessivamente, beleza? Então, na verdade, ele multiplica no final, né, esse 20% e tal, mas é basicamente isso, ele aumenta em 20% quando a gente irrita sucessivamente, igual os talismãs, beleza? A segunda lágrima, dá para colocar o cristal de Rajada Verde, na verdade, para recuperar a estamina do personagem. A Cinza de Guerra gasta uma estamina considerável, então você recuperar mais rápido a estamina proporciona você a spamar mais vezes a Cinza de Guerra, a skill em sequência, tá? Mas claro que no Elixir também cabe outras lágrimas. Cabe lágrimas de defesa, lágrimas de ataque, por exemplo, a Rachada Sugadora de Sangue, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. É uma lágrima também muito forte, mas é um pouquinho complicada de usar, tem que ter atenção, tá? Então, por exemplo, dá pra colocar uma Cissopala para diminuir o dano recebido, tá? Dá pra colocar a Sugadora de Sangue, é uma lágrima que aumenta em 20% também o ataque do personagem, só que em contraponto o personagem fica perdendo HP por segundo, tá? Então, quando você equipa essa lágrima e usa o Elixir, seu HP vai descendo devagarinho, beleza? Então, é uma lágrima bem forte, mas tem que cuidar também para usar ela, tá? No geral, é isso que eu recomendo para a versão com foco, na verdade, na Cinza de Guerra, beleza? É esse setup aqui que vocês vão montar.
tá? Agora vamos falar do outro setup, que é com foco em ataques carregados contra bosses muito agressivos ou muito móveis, que você não consegue usar a cinza de guerra. Vamos lá. Agora, a versão com ataques carregados, tá? Que vocês vão usar principalmente contra bosses agressivos. Por exemplo, Helana, Radan, Malekith, Horalux, bosses que não te dão janela para castar a cinza de guerra, tá? Aí o seu foco vai ser diferente, o seu foco vai ser em usar ataques carregados, beleza? Então vamos lá. O punho tá o mesmo, tá? Vocês podem usar também essa versão aqui no punho mágico lá com gelo, mas eu vou me atentar a esse punho aqui, tá bom? Então o set é o mesmo, não muda nada, agora os talismãs muda e o elixir também muda, tá? Agora o nosso foco é em ataques carregados, então a gente coloca o talismã do machado para aumentar em 15% o dano de ataques carregados, beleza? O ataque carregado dos punhos é muito forte, causa bastante dano na postura, então esse talismã aqui é bem show de bola também, tá? O segundo a gente mantém, que é o talismã da pedra quebrada, para aumentar em 10% o dano do soco no geral, do punho, das skills, enfim, ele aumenta em 10%, tá? Agora os outros dois slots é um pouco mais flexível, beleza? Se você for enfrentar um boss difícil com muito dano ou muito rápido, provavelmente você vai tomar muitas porradas, então eu aconselho você colocar talismãs defensivos aqui, tá? Por exemplo, dá para colocar o Brasão de Dragão, ele diminui em 20% o dano físico recebido, tá? Dá para colocar Draco de Fogo, Draco Elétrico ou outro de sua escolha, tá? Eles também diminuem em 20% o dano recebido daquele respectivo elemento, beleza? Dá para colocar o Draco de Pérola, ele diminui em 20% os danos elementais que não sejam físicos, beleza? Vai enfrentar o Radan, dá para colocar a Trança Dourada, ela diminui em 20% o dano sagrado recebido, beleza? Dá para colocar vários talismãs nesses dois slots aqui também, tá? Outro talismã que encaixa muito bem aqui também, se você quer um pouco mais de dano, é justamente o talismã da garra, tá? Ele vai aumentar em 15% o dano de ataques com pulo, beleza? Então como o punho bate muito bem no ar também, você pula e bate rápido assim, ó, o talismã da garra aumenta bastante o dano também desses ataques com pulo, tá? Dá pra usar em muitos bosses, contra muitos bosses também, beleza? Então é um talismã legal que dá pra equipar também, mas eu não aconselho muito, tá? Se fosse eu, Alexandre, eu usaria o Brasão de Dragão, tá? E outros de defesa também, por exemplo, a Trança Dourada, tá? Contra o Radagon, isso aqui é bem legal, esse combo aqui fica bem legal, tá? Outro talismã que dá pra encaixar, se você tá contra bosses muito agressivos, tá gastando muita estamina, é justamente o Tartaruga de Duas Cabeças, tá? Ele melhora a recuperação de estamina também do personagem, beleza? A gente pega esse aqui na DLC, e o Tartaruga Verde normal a gente pega no game normal, tá? No game base, fechou? Então, é basicamente isso. Dá pra colocar outros talismãs também, mas essa é uma combinação muito forte que você usa em ataques carregados pra estacar o sangramento, tá? Causada na postura e também tem uma defesa bem legal, tá? No Elixir a gente coloca rachado com espinhos, agora a lágrima muda, né? Antes era rachada espinhosa, agora é rachada com espinhos para aumentar em 15% também, 15 ou 20 agora, me fugiu a memória, o poder de ataques carregados, tá? Bem show de bola, bem incrível, tá? Se eu não me engano é 20% que ela aumenta o dano de ataques carregados, beleza? Aí você pode usar tanto pulando os ataques carregados, quanto no chão mesmo, tá? Fica bem forte, dá até pra carregar o tá carregado, ó. Se você, eu falei anteriormente, mas explico novamente, tá? Clicou, ele dá dois chutes. Clicou e apertou e segurou, ele carrega o mais poderoso, tá? Então essa lágrima aqui é bem bacana contra bosses muito agressivos, você tem uma janela de tempo curta para bater, tá? A segunda lágrima, a gente coloca Maciço Opala para criar uma camada mais defensiva no personagem também, beleza? Mas claro que outras também encaixam aqui, tá? Dá para colocar Rajado de Verde, dá pra colocar também outras lágrimas que vocês queiram, tá bom? Mas essas duas aqui são as que eu mais recomendo, tá? Outra lágrima, caso vocês queiram usar, nessa pegada, principalmente de primeira jornada, segunda jornada, que dá pra usar, é justamente a Rachada com Espinhos de Pedra, tá? Ela aumenta em 30% o dano causado à postura dos chefes, então com ela você consegue quebrar mais rápida a postura dos chefes. O único detalhe é que ela só dura 30 segundos, geralmente as lágrimas todas duram 3 minutos, essa aqui dura apenas 30 segundos, então quando você for usar ela, use um pouco antes de enfrentar o boss, beleza? Agora, vamos papear sobre a versão de inteligência com foco em gelo, bora! Agora a gente papeia sobre a versão de inteligência, tá? Elevando a inteligência e colocando afinidade de gelo no punho, beleza? Pra quem não sabe, quando você aplica gelo no boss, você faz com que ele tome 7% da HP máxima do boss, tá? E ele gera um debuff no boss, que ele toma mais 20% de dano durante 30 segundos, tá? Então essa versão aqui de inteligência, colocando afinidade de gelo, é uma versão muito forte e a mais recomendada para quem tá level baixo, beleza? Aproveitando o gancho, o sangramento também causa 10,5% do HP máximo do boss quando você proca, tá? Então vamos lá. Aqui estamos usando o punho agora, com o pisão congelante da Fera Divina, tá?
é uma skill muito boa de gelo e reparem que ele escala com força, destreza, mas agora principalmente com inteligência, tá? E ele causa acúmulo de gelo, bem bacana. Com essas cinzas de guerra você consegue aplicar gelo muito rápido no boss, beleza? Já expliquei anteriormente, mas reforço aqui com vocês. O set não muda, aqui fica muito a critério pessoal, tá? Agora nos talismãs, com foco na cinza de guerra do pisão congelante, percebam, com foco na skill, tá? A gente coloca o fragmento do Alexander para aumentar em 15% o dano da skill, tá? Ícone de Godfrey, como a gente consegue usar o pisão congelante da Fera Divina de forma carregada, esse talismã aumenta em 15% o dano da skill, beleza? Se você não for usar a skill de forma carregada, pode tirar ele, mas ele aumenta bastante o dano da skill quando você tem a oportunidade de usar ela de forma carregada, tá? O terceiro talismã, a gente coloca o Escorpião Mágico para aumentar em 12% o dano mágico, beleza? Bem bacana também para causar mais dano na skill. O quarto slot é um pouco mais flexível, tá? Aqui depende muito do que você quer. Por exemplo, dá pra colocar alguns de defesa, igual eu expliquei anteriormente, tá? Brasão de dragão, dá pra colocar o Draco Elétrico, Draco de Fogo, Draco de Pérola e por aí vai, Trança Dourada, tá? Se você quiser mais dano e for usar bastante ataques carregados, você pode colocar o Talismã do Machado, tá? Ele aumenta em 15% o dano de ataques carregados, é bem show de bola. Se você for usar ataques no ar, tipo pulando, dá pra colocar também o Talismã da Garra para aumentar em 15% de ataques com pulo, tá? No geral, são esses dois que você pode colocar, de dano no caso, tá? De defesa dá pra colocar vários, você pode adaptar os de defesa conforme a necessidade, beleza? Se você quiser também focar em irritar sem parar, você pode colocar Prosa Melicente e Espadalada, mas não recomendo muito nessa versão, beleza? O que eu mais recomendo é o Talismã do Machado e o Talismã da Garra, são opções muito boas, tá? Agora no Elixir, rapaziada, a gente pode colocar a Lágrima, a Imutável, para causar mais dano, é justamente a envolvida por magia, tá? Ela vai aumentar em 20% o dano mágico do personagem, então a gente ganha 20% aqui, mais 12 aqui, e o punho consegue bater muito mais, tá? A segunda lágrima é um pouco flexível também, beleza? Vocês podem colocar várias opções aqui. Se quiser ficar um pouco mais tanque, coloca Maciço Opala. Se você quiser usar também ataques carregados e não focar exclusivamente na cinza de guerra, você pode colocar a Rachada com Espinhos para aumentar o dano de ataques carregados, tá? É basicamente isso, você pode ir adaptando conforme a necessidade, tá? As lágrimas que eu mais recomendo é justamente a Rachada com Espinhos para aumentar o dano de ataques carregados e também a Maciço Opala para criar uma camada mais defensiva, tá? É basicamente isso, rapaziada. Se vocês forem colocar outros sets mais leves para manter o cosplay, outro talismã também que fica legal é justamente o Talismã do Touro Cabra, tá? Ele aumenta o equilíbrio do personagem, que é esse aqui. É bem bacana, dá para usar também, beleza? Mas a build tem várias versões que você pode jogar com ela. Sangramento com foco nas cinzas de guerra, sangramento com foco em ataques carregados. Você pode jogar com gelo com foco nas cinzas de guerra também. Você pode jogar com gelo com foco em ataques carregados. No geral, eu recomendo mais a de gelo com foco tanto nas cinzas de guerra quanto ataques carregados, tá? Fica bem legal, fica bacana, cria uma camada defensiva aqui também, qualquer coisa você pode tirar, mudar alguns talismãs aqui também, tá? Por exemplo, você pode tirar, sei lá, se você não vai focar muito nas cinzas de guerra e vai focar nos ataques carregados, você tira o ícone de Godfrey, tira o fragmento do Alexander, coloca o talismã do Machado aqui, por exemplo, tá? E os outros dois você coloca de defesa, beleza? Aí você consegue trocar gelo no boss, aumentar o dano que ele recebe e você fica também bem tanque, tá? Então eu colocaria aqui também, na versão mais tanque da build, um Brasão do Dragão. Aí se eu for enfrentar um Radan, por exemplo, eu colocaria a Trança Dourada, tá? Fica uma pegada muito boa também, beleza? Então, rapaziada, a build é muito versátil nesse sentido, você pode jogar com várias versões e também usar vários talismãs. Aqui cabe a inteligência de cada um, a percepção, né, a malandragem para perceber o que você está precisando. Tá apanhando muito? Abstenha um pouco de talismãs de ataque e coloque de defesa, tá? O boss tá fácil? Pode ir full dano e por aí vai, tá bom? É uma pegada muito boa. Agora, para fechar, vou explicar a rotação de buffs e outras coisas pra gente fechar o vídeo, beleza? Então, bora lá. Rapaziada, como a gente não vai gastar muitos pontos em fé, nós temos dois buffs de aura e um buff de corpo que encaixa muito bem na build. O primeiro buff de aura que podemos usar é a Cinzas de Guerra do Voto Dourado. Esse buff aumenta em 11,5% o dano do personagem e também diminui em 7,5% o dano recebido por 45 segundos. Dá pra gente colocar numa adaga da mão direita bem levinha e fica show de bola. Outro buff de aura que podemos usar é justamente a Cinzas de Guerra do Estandarte do Comandante. Essa skill aumenta
aumenta o dano do personagem em 20% e diminui o dano recebido em 20% também por 30 segundos. Muito da hora. Podem escolher qualquer um. O voto dourado é mais fraco, mas dura mais tempo. O estandarte do comandante dura menos, mas é mais forte. No fim, ambos são muito bons e por motivos óbvios, não estacam. No buff de corpo, a gente mantém o Chama com Cerame Força, para aumentar o dano físico em 20% por 30 segundos. Bem bacana e faz uma diferença significativa no final. Com a rotação dos buffs, rapaziada, declara encerrado mais um guia completo do canal. Hoje papeamos e montamos o Mestre Kung Fu, uma build na pegada de monge usando os punhos novos da DLC. Confesso que queria colocar outro nome, Mestre Miyagi, Bruce Lee, Lee Sin, Rock Lee e por aí vai, mas no fim, Mestre Kung Fu agradou a maior parte da galera. No geral, a build é muito divertida e estilosa, mas confesso que espera um buffzinho aí para que ela fique ainda mais forte. Beijo forte do Horror, fiquem bem, perdão pela demora, mas é que com as lives o tempo que já era escasso ficou ainda menor. Obrigadão por tudo e tamo junto demais.